Bom, quando pensamos nas invasões holandesas ao Brasil, nós temos que nos ater ao contexto da União Ibérica, que é o momento, a partir de 1580, que Filipe II, rei da Espanha, passa a controlar também Portugal. Dentro desse contexto, você vai acabar trazendo para a América, né? Filipe II vai trazer para a América os problemas, as rivalidades existentes entre a Espanha e os holandeses. Os holandeses, parte dos Países Baixos, né, região dominada pelo Império Espanhol, começam a querer a sua independência da Espanha. E isso gera atritos entre os espanhóis e os holandeses. A partir desses atritos, Filipe II proíbe a venda do açúcar brasileiro para os holandeses. Como esse açúcar brasileiro era um elemento importante da economia holandesa, já que estes tinham emprestado dinheiro para a construção de engenhos no Brasil, além de refinarem e distribuírem esse açúcar pela Europa, os holandeses, uma vez que estão fora desse comércio, resolvem vir até o Brasil para garantir esse acesso ao açúcar brasileiro. Eles tentam ocupar a Bahia, não tem sucesso e partem para Pernambuco, onde eles conseguem se instalar, formando o Brasil holandês. Essa vitória de Pernambuco, essa vitória holandesa, em Pernambuco, que garantiu a ocupação holandesa aqui no Brasil, vai envolver uma delação de um sujeito chamado Calabar, que vai gerar muita polêmica, digamos assim, entre a historiografia ao longo dos anos, e é o tema da nossa próxima questão. Vamos a ela. Rui Guerra e Chico Buarque de Holanda escreveram uma peça de teatro chamada Calabar, pondo em dúvida a reputação de traidor que foi atribuída a Calabar, pernambucano que ajudou decisivamente os holandeses na invasão do Nordeste brasileiro em 1632. Calabar traiu o Brasil, que ainda não existia, traiu Portugal, nação que explorava a colônia onde Calabar havia nascido. Calabar, mulato, uma sociedade escravista e discriminatória, traiu a elite branca. Os textos referem-se também a esta personagem. Texto 1. Dos males que causou a pátria, a história, a inflexível história, lhe chamará infiel, desertor e traidor por todos os séculos. Esse é um texto do Visconde de Porto Seguro. Tá? Texto 2. Sertanista experimentado, em 1627, procurava as minas de Belchior Dias com agente da Casa da Torre. Ajudara Matias de Albuquerque na defesa do Arraial, onde fora ferido, e desertara em consequência de vários crimes praticados. Os crimes referidos são de contrabando e roubo. Pode-se afirmar que, portanto, galera, essa é uma questão que vai exigir uma interpretação desses textos, tanto do texto que cita a peça de Chico Buarque e Rui Guerra, quanto do texto 1 e do texto 2. Vamos às alternativas. A peça e os textos abordam a temática de maneira parcial e chegam às mesmas conclusões. Se nós analisarmos os três textos, nós vamos ver que em cada um se apresenta uma versão sobre os fatos, ou seja, eles não chegam às mesmas conclusões. E é difícil a gente falar em parcialidade ou imparcialidade dentro desse contexto. Ou seja, essa alternativa A não é uma boa alternativa. Vamos para B. A peça e o texto 1 refletem uma postura tolerante com relação à suposta traição de Calabar. E o texto 2 mostra uma posição contrária à atitude de Calabar. Galera, o texto 1, ele fala que a história sempre chamará o Calabar de infiel, por exemplo, o que não mostra uma postura tolerante e o que inviabiliza a alternativa B também. Vamos para C. Os textos 1 e 2 mostram uma postura contrária à atitude de Calabar. E a peça demonstra uma posição indiferente em relação ao seu suposto ato de traição. A gente pode se ater à questão da peça dessa alternativa. Ela não está indiferente, pelo contrário, ela questiona se de fato o Calabar foi um traidor. Ok? Portanto, a C também não nos serve. D. A peça e o texto 2 são neutros com relação à suposta traição de Calabar, ao contrário do texto 1, que condena a atitude de Calabar. A gente não pode dizer que a peça é neutra, tá ok? O texto 2 até poderíamos sugerir uma neutralidade, mas a peça, ela se posiciona, digamos assim, que ao lado de Calabar, enxerga um pouco o lado de Calabar e toda a situação, todo o contexto que envolveu essa delação de Calabar aos holandeses. Vamos para E.
a peça questiona a validade da reputação de traidor que o texto 1 atribui a Calabar, enquanto o texto 2 descreve ações positivas e negativas dessa personagem. Olha aí como ela é boa, galera. De fato, a peça questiona essa reputação de traidor do Calabar, né? Quando diz que, por exemplo, como ele pode ser um traidor de Portugal, sendo que Portugal explora a colônia dele, ele nasceu aqui. O texto 1, de fato, o chama de infiel, portanto, condena ele. E o texto 2 descreve tanto atitudes positivas como atitudes negativas. Sendo assim, o gabarito é letra E.